Bom, vamos lá, galera. O pessoal está entrando aí. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre impulso e quantidade de movimento, tá? Tá? Quando eu falo impulso, tá? Estou me referindo à força, tá? Que eu faço para movimentar algo. Assim como o trabalho. Travando de novo. Você tira o fone, você fecha o fone. Eu não. Preciso não. O Dudu tá escondendo. Tá? O jeito que pega e some as coisas. O Diego tá usando o meu. Não, eu tava usando. Ele pega e some as coisas. Deve estar ali. Você pode ligar o seu alto. Melhorou, galera? Dá pra ouvir aí agora? Beleza, então. Bom, então a gente vai falar aí hoje sobre quantidade de movimento, tá? Impulso e quantidade de movimento, tá? Quando eu me refiro a impulso, galera, tá? O impulso é o produto da força versus o tempo, tá? Então, eu tenho
um unicórnio aqui, ó, tá? Eu vou dar um impulso nesse unicórnio. Vou fazer uma força e vou jogar ele para trás, tá? Se eu vou jogar ele para trás, quanto maior a força que eu fizer, tá? Mais ele vai para trás. Quanto o meu tempo de contato, tá? Meu tempo de contato nele aqui, ó. Quanto mais tempo eu empurrar ele, quanto mais tempo eu tiver de contato, maior vai ser o meu impulso, tá? Se eu pegar e der só um peteleco nele, né, muito rápido, tá? O impulso vai ser pequeno. Agora, se eu ficar batendo, empurrar ele por mais tempo, né, então eu dou só um peteleco nele, ele vai cair. Agora, se eu empurrar ele, né, se eu tiver mais tempo de contato, quanto mais tempo, maior vai ser o impulso, mais para longe, tá? O objeto que eu tiver, ele vai, tá? Então, isso é o impulso, tá? O impulso, tá? O impulso nada mais é do que a força vezes a variação do tempo, tá? É a força vezes a variação do tempo. Então, I, força, e delta T é o tempo, tá? Simples, tá? Simples assim. Então, eu vou calcular o impulso, que eu vou dar um impulso para num carrinho, tá? Então, eu vou jogar um carrinho, qual vai ser o impulso que eu vou dar? Então, eu fiz uma força de 20 newtons para empurrar esse carrinho e fiquei empurrando ele durante 2 segundos. Então, o impulso, 20 vezes 2, 40. Galera, impulso, força vezes variação do tempo. A força é dada em newtons e o tempo em segundos. Então, meu impulso é 40 newtons por segundo. Tá bom? É assim que eu vou calcular o impulso. Dúvida? Tá? Bom, agora vamos falar sobre a quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento que um corpo tem, tá? Quando eu falo em quantidade de movimento, por exemplo, quando você está jogando futebol, vôlei, tá? A bola, ela tem uma determinada quantidade de movimento, tá? Então, se eu, voltando no impulso, se eu ponho uma força muito grande para arremessar uma bola, jogando handball, tá? Ou chutando, né? Jogando futebol, ou batendo, jogando vôlei, no tênis, tá? Se eu ponho uma força muito grande, tá? Se eu ponho uma força muito grande, o contato, o tempo de contato não vai ser muito longo, né? Porque pelo tamanho do braço, tamanho da perna, tá? Então, eu ponho uma força muito grande, eu vou imprimir um grande impulso nessa bola, tá? E essa bola, quando ela sair, tá? Seja arremessada, chutada, rebatida, tá? Ela terá uma grande quantidade de movimento, tá? Ela terá uma grande quantidade de movimento, tá? Quanto maior for a força aplicada no início, no impulso, maior será a quantidade de movimento, tá? Que esse corpo terá, tá? Então, a quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento, ela está relacionada com o impulso, né? Que esse corpo teve lá no início, tá? Quanto maior for o impulso que ele teve lá no início, tá? Maior será a quantidade de movimento dele. Por que maior será a quantidade de movimento dele? Porque a quantidade de movimento, ela é diretamente proporcional com a velocidade desse corpo, tá? Então, se eu tive um impulso muito grande, o que significa para mim? Que eu vou adquirir uma velocidade muito grande. Se eu vou atingir uma velocidade muito grande, a minha quantidade de movimento ela vai ser maior. Por quê? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Tá?
Então, a quantidade de movimento é a massa de um corpo vezes a sua velocidade. Quem nunca assistiu um filme que caras lá, eles precisavam arrombar uma porta, quebrar uma porta, tá? E aí ele tenta chutar ou ele vem correndo e tromba com a porta, tá? Quando ele vem correndo, ele tem um aumento na sua velocidade. Quando ele aumentou a sua velocidade, tá? Teve um aumento na velocidade, ele vai ter uma quantidade de movimento maior, tá? Porque ele teve uma quantidade, ele teve uma velocidade maior. Ou, né, filmes policiais, eles pegam tipo uma barra de ferro, né, um tronco pesado e bate na porta, tá? Por quê? Porque ele está aumentando a massa. Então tem duas maneiras de eu aumentar a minha quantidade de movimento, tá? Uma é aumentando a minha massa. Quanto maior a massa, maior será a minha quantidade de movimento. E a outra é aumentando a minha velocidade. Quanto maior a minha velocidade, maior vai ser a minha quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento. Eu tenho um carro, né? E o carro, ele tem uma massa de 1.000 quilos. Tá? E eu bato esse carro numa parede, num poste, e esse carro estava numa velocidade de 72 quilômetros por hora. Tá? 72 quilômetros por hora. Ou 20 metros por segundo. Tá? Ou 20 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento que esse carro tem, tá? 1.000 vezes 20, 20.000 quilos metro por segundo. Tá? 20 quilos por metro por segundo. Lembrando que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A massa é dada em quilos e a velocidade em metros por segundo. Então, a quantidade de movimento de eu bater esse carro é de 20.000 quilos por metro por segundo. É assim que eu vou calcular a quantidade de movimento. Tá? Então, impulso é a força vezes o tempo. E a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Tá? Sempre assim, sempre assim. Tá? Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Tá? Dúvida, galera? Bom, no começo aí eu falei para vocês que a quantidade de movimento que tem, tá? A quantidade de movimento que eu tenho, ela está relacionada com o impulso que eu tenho lá no início, tá? Eu tenho lá no início, eu estava em repouso. Aí eu peguei e ganhei um impulso, força vezes o tempo, a quantidade de movimento que eu terei será muito, né? Será bem proporcional, tá? Está muito relacionada, tá? Por quê eu falo isso? Porque conforme for maior o meu impulso, mais velocidade eu vou ganhar, tá? Se eu der um impulso em um corpo, tá? A massa dele vai ser a mesma. E aí a gente lembra que no impulso, força, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tá? Então eu posso dizer que impulso, força vezes a variação do tempo, e que força é a massa vezes a aceleração vezes o tempo. Né? O tempo permaneceu constante. E o impulso é a massa vezes a aceleração, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, vezes ΔT. Tá? Então eu troquei força, troquei por massa vezes aceleração, e aceleração troquei por ΔV dividido por ΔT. Galera, eu posso dar uma simplificada aqui, ó.
Tá? Sobra para mim, impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade. Bom, se a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, e impulso é a massa vezes a velocidade, então eu tenho para mim que o impulso é igual à quantidade de movimento. Tá? Então, a quantidade de movimento que um corpo tem é igual ao seu impulso. Tá? Então, se eu dei um impulso num carrinho, a quantidade de movimento que esse carrinho tem é igual ao impulso que eu dei nele. Lógico e claro que estamos falando de um sistema isolado, um sistema onde não tem nada que interfira nessa situação, tá? Nessa situação. Por exemplo, não tenho atrito com o ar, eu não tenho atrito com o chão, eu não tenho perca nenhuma de energia, tá? Não tenho perca nenhuma de energia, tá? Como as coisas, né, não vão funcionar assim, eu vou ter atrito com o chão, eu vou ter atrito com o ar. Nem sempre a quantidade de impulso inicial que ele tem vai ser igual à quantidade de movimento dele, tá? A não ser que eu diga para você que eu estou falando num princípio de conservação de energia, tá? Num princípio da conservação da quantidade de movimento, em um sistema isolado, tá? Num sistema isolado, aonde toda a energia vai se preservar, a quantidade de movimento inicial, tá? O meu impulso vai ser igual à quantidade de movimento final, tá? Então, se eu tinha 30 quilos por metro por segundo, 30 newtons por segundo, no final eu vou ter 30 quilos por metro por segundo, eu vou ter 30 newtons por segundo, tá? Eu não vou ter perca de energia, tá? Isso se o meu sistema for isolado, tá? Se eu estiver falando num princípio de conservação da minha energia. Dúvida, galera? Bom, então vamos lá. Então eu vou fazer com vocês aí os exercícios da página 44, tá? As atividades de sala. Ok? E aí ficam as propostas para vocês fazerem e responderem lá no SAS. E aí tira a dúvida, dá para a gente poder entender. Então a primeira fala assim, ó, na página 44. Na figura a seguir, o peixe maior, de massa de 5 quilos, nada para a direita, a uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, com massa de 1 quilo, aproxima-se dele, com velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Despreze qualquer efeito da resistência da água. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade d. Tá? Então, esse aqui estava indo para lá, esse estava vindo para cá. Tá? Então, eu já sei que a quantidade de movimento dele antes será a igual à quantidade de movimento dele depois dele comer o peixinho. Tá? Então, a quantidade de movimento antes. Tá? Então, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, a quantidade de movimento dele. Massa vezes velocidade. Tá? Ele tinha uma massa de 5 e uma velocidade de 1. O outro peixinho, né, mais, ele tinha uma massa de 1 e uma velocidade de 8. Só que eu vou usar menos 8. Tá? Por que menos 8? Porque ele está no sentido oposto. Aí o peixe maior, o tubarão, comeu ele. Então ele tinha uma massa de 5 e o outro tinha uma massa de 1. Tá? Então eles ficaram com uma massa de 6. Ele comeu o outro peixinho. Qual vai ser a velocidade dele agora? Tá? Então eu não sei. Então, 5 menos 8 é igual a 6v. Menos 3 é igual a 6v. Menos 3 dividido por 6 é igual a v.
portanto, a velocidade menos meio metro por segundo. Dúvida? Dúvida aí? Bom, a resposta certa é a alternativa A. Por que a alternativa A? Tá? Porque fala meio metro por segundo para a esquerda, porque a velocidade dele ficou negativa. Então, o que aconteceu? Esse peixe maior veio, ele comeu o menorzinho, só que o que aconteceu? Ele foi para trás, tá? Por quê? Porque o menor, ele tinha uma quantidade de movimento maior do que ele. Porque a quantidade de movimento dele era massa vezes velocidade, a massa dele era 5, a velocidade dele era 1. O segundo peixinho, a massa dele era 1, só que a velocidade era 8. Então, um ficou com 3 e um ficou com 5 e o outro ficou com 8. Né? Então, o maior tinha uma quantidade de movimento de 5 e o menor uma quantidade de movimento de 8. Tá? Então, como eles estão indo em direções opostas, o que acontece? O maior, ele tem uma massa maior, mas a velocidade dele é menor, ele vai para trás. Tá? Então, nesse primeiro exercício, o que a gente precisa entender aí? O que a gente precisa prestar atenção? Porque são dois peixes, né? Tem dois peixinhos, né? Então, a quantidade de movimento total é a soma das duas quantidades de movimento. Por quê? Porque eu tenho dois peixes, tá? No final, eu tenho que somar as duas quantidades de movimento, as duas massas, tá? Então, por isso que eu fiz 5 vezes 1 mais 1 vezes menos 8. E aí, como um está para um lado, um está para a direita, outro está para a esquerda, por isso que essa velocidade aqui ficou negativa, tá? Ficou menos 8. Dúvida? Beleza. A2. O móvel A de massa M move-se com velocidade constante de V ao longo de um plano horizontal sem atrito. Quando o corpo B de massa M sobre 3, ou seja, ele é 1/3 da massa dele, é solto, encaixa-se perfeitamente na abertura do móvel. Qual será a nova velocidade do conjunto após as duas massas terem se encaixado? Então, estava o carrinho aqui, estava indo para a direita, ele tem uma quantidade de movimento dele. Então, ó, quantidade antes é igual à quantidade depois. Tá? A quantidade de movimento antes, tá? Antes é a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Certo? Quantidade de movimento do carrinho, quantidade de movimento do bloco. Antes, o carrinho estava sozinho. Massa vezes velocidade. A massa do carrinho é m. A velocidade dele é v. Aí o que acontece? O carrinho está andando, cai o bloco. Se cair o bloco, o carrinho ficou mais pesado. A velocidade do carrinho tende a diminuir. Então o que acontece? A massa do carrinho mais a massa do bloco, que é 1/3 dele, vezes a velocidade. Tá? Dúvida até aí? M vezes V é igual a M mais 1/3 de M dá 4/3 de M. Tá? Fração, MMC, 2 para lá, 3 para cá. Vamos simplificar isso aqui. Vezes V. Dúvida até aí? Aqui eu vou chamar de V', tá? Porque é a velocidade dele depois. Como esse M é igual a esse M, eu posso cortar.
Então, a velocidade vai ser igual a 4/3 de V', que é a velocidade dele depois. Só que ele não quer a velocidade dele antes. Ele quer a velocidade dele depois. Eu quero esse V aqui, ó. Então, tá multiplicando, passa para cá dividindo. Vai ficar V' é igual a V dividido por 4/3. Estava multiplicando, passou dividindo. V' é igual a V dividido por 4/3. Divisão de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, 3/4 de V. Então, a velocidade dele diminuiu 1/4. Dúvida? Tranquilo. Beleza. Para 3. Um objeto de massa meio quilo está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea, com aceleração constante de 0,30 metros por segundo ao quadrado. Se partir do repouso, o módulo da sua quantidade de movimento em quilômetros por segundo ao fim de 8 segundos é... Galera, então eu vou ter que usar aí as fórmulas da cinemática. Tá? Vou ter que usar a cinemática aí primeiro. Tá? Então, ó, eu quero a quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Eu preciso achar a velocidade, porque eu só tenho a massa. Tá? Então, para achar a velocidade, vovô, deu, avó, mais amiga tarada. Eu não sei a velocidade final dele. Ele partiu do repouso. Se ele parte do repouso, galera, a velocidade inicial dele é 0. A aceleração dele, ele fala para mim aí no exercício que é 0,30, 0,3. E ele fala que ele fica nessa aceleração durante 8 segundos. Portanto, deu vovó, 0,3 vezes 8, 2,4 metros por segundo. Bom, agora eu já posso calcular a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. A minha massa, meio quilo. A minha velocidade, 2,4. Meio vezes 2,4. Todo número vezes meio é o número dividido por 2. 1,2 quilômetros por segundo. Dúvida? Bom, 4. Em um jogo de vôlei, o jogador está junto à rede e salta e corta uma bola, de massa 0,3 kg. Levantada em direção vertical no instante em que ela atinge a altura máxima, que é 3,2 metros. Nessa cortada, a bola adquire uma velocidade de módulo V, em direção paralela ao solo e perpendicular à rede, e cai exatamente na linha de fundo da quadra, a uma distância entre a linha de meio da quadra e a projeção da rede e a linha de fundo é de 9 metros. Calcule o tempo decorrido entre a cortada e a queda da bola. Então, a primeira coisa que eu quero aí é o tempo. Tá? Para calcular o tempo, bom, eu vou calcular o tempo, né? Então, eu vou usar a fórmula do sorvetão lá, né? A fórmula do diabo. Se você preferir assim. Bom, a altura que essa bola está da rede é 3,2 metros.
A velocidade dela é 0. O espaço que ela percorreu inicialmente também é 0. Mais meio. A aceleração dela, galera, ela está sobre a aceleração da gravidade. Ele levantou a bola, tá? Ele levantou a bola, então ela está sobre a ação da gravidade. É 10 t ao quadrado. 3,2 é igual. Vai dar 0. Meio vezes 10, 5. 5t ao quadrado. 3,2 é igual a 5t ao quadrado. Você vai passar para cá, o 5 vai passar dividindo. 3,2 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Aí, ó. 3,2 sobre 5 é igual a t ao quadrado. Dá 0,64 é igual a t ao quadrado. Passa para cá a raiz quadrada de 0,64 é igual a t. O tempo, 0,8 segundos. 0,8 segundos. Esse foi o tempo dele, tá? O tempo que ele gastou para subir. Essa é a A. Na B agora. Na B, ele fala assim, a velocidade V que o jogador transmitiu a bola. Então, a bola estava subindo, tá? E aí o jogador bateu na bola e transmitiu uma velocidade para ela, tá? Então eu quero a velocidade. Lembrando que velocidade é distância dividido pelo tempo. Vem do Deus tá. Velocidade 9, que é a distância da rede até o fundo da quadra. E o tempo 0,8. Tá? 0,8. Velocidade 9 dividido por 0,8 dá aproximadamente aí 11,25. Então dá uma velocidade de 11,25 metros por segundo. Agora na C. Na C ele fala assim, ó. O valor do módulo da variação da quantidade de movimento do centro de massa do jogador devido à cortada. Tá? Então, a variação da quantidade de movimento, massa vezes velocidade. A massa da bola, 0,3. A velocidade dela, 11,25. A variação da quantidade de movimento dá 3,375. 3,375. Dúvida? Bom, e na D, ele fala a intensidade média da força F que o jogador aplicou na bola, supondo que o tempo de contato entre a sua mão e a bola foi de 3 vezes 10 a menos 2 segundos, tá? Então, eu vou calcular o impulso. Galera, impulso eu sei que é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes o tempo. A variação da quantidade de movimento, eu já tenho. Massa vezes velocidade, eu já calculei na C. Tá? A força, eu não tenho. O tempo, 3 vezes 10 a menos 2. Se você preferir, você pode colocar 0,03. Tá? A conta da C, né, deu 3,375. Força é igual a 3,375
dividido por 0,03. A força que ele aplicou sobre a bola, 112,5 newtons. Essa foi a força aplicada por ele. Dúvida? Bom, a 5 fala assim: um corpo de massa 20 kg, deslocado sobre a superfície horizontal, perfeitamente lisa, sofre um impulso de uma força de 60 newtons por segundo, no sentido do seu movimento, no instante em que sua velocidade era de 5 metros por segundo. Sabendo que ainda que a aceleração média sofrida pelo corpo durante a atuação da força é de 300 metros por segundo, calcule a velocidade final deste corpo. Tá? Então, a gente quer aí na A velocidade final desse corpo. Bom, galera, de novo, impulso é igual à quantidade de movimento. O impulso, ele falou que é 60. Tá? 60. A quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Tá? Inicial, final. 60 é igual a 20 vezes v, porque eu não sei qual vai ser a velocidade dele final, menos 20 vezes 5, que é a velocidade inicial dele. 60 é igual a 20v menos 100. 160 é igual a 20v, estava menos, passa para lá mais. 160 dividido por 20 é igual a v. Velocidade dele final, 8 metros por segundo. Dúvida? Então, ele estava em 5, passou para 8. Tá? Na B ele quer o tempo. Tá? Ele quer o tempo que sofreu isso aí. Tá? Galera, se a gente já sabe que a aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E a variação da velocidade dele foi de 3 segundos, de 3 metros por segundo. Tá? Foi de 3 metros por segundo. O tempo eu não sei. E lá no exercício ele fala que teve uma variação, teve uma aceleração de 300 metros por segundo. Tá? Foi de 300 metros por segundo. Então isso aqui vai ficar T é igual a 3 dividido por 300. Regrinha de 3 básica aqui, ó. O tempo é igual a 0,01 segundo. Esse foi o tempo de contato entre os dois. Dúvida? E o C, ele quer a força. Né? Ele quer a força. E aí a gente sabe. Impulso é igual a força vezes o tempo. Ele falou para mim, lá no enunciado, que teve um impulso de 60. Uma força que eu não sei quanto que é. E o tempo, acabei de achar aqui na B. 0,01. Passando para cá, 60 dividido por 0,01 é igual a força. Força é igual a 6.000 newtons. Dúvida, galera? Então é isso aí. Então ficam as propostas para vocês responderem aí, passar lá na plataforma do SAS. Beleza?
Então, valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.